em Las Vegas. E quando ele nasceu, o pai abandonou e ela o colocou no orfanato. Ele nunca perdoaria esse pai, que veio a aparecer quando ele era agora ultra famoso. E seu pai octogenário apresenta justificativas de que naquela época ele teria até querido casar com a moça, mas ela não quis. Jobs leva para o túmulo a mágoa, mas da grandiosidade da sua experiência. Ele diz que veio à Terra porque tinha uma tarefa a realizar e realizou-a. Ele tinha que promover o progresso da humanidade, por isso pede perdão a seus filhos e à sua mulher pelo tempo de que se utilizou, usando de todos os momentos para as tarefas grandiosas e abençoando todos os sucessos que teve. Na primeira empresa que ele ergueu, quando estava quase no ápice, ele foi demitido e foi para a ruína. Foi graças a essa ruína aparente que ele começou a mudar de planos, de propostas, e viria a realizar todos esses equipamentos que hoje tornaram o mundo muito menor, uma aldeia global. Quando então aquela empresa anterior que era dele une-se ao grupo e ele se torna dos diretores novamente. São os paradoxos da vida. Então com isso desejamos dizer que o importante é ser. Ele era a sua missão. Ele sabia o que deveria fazer. Estava consciente. Poder, fortuna, granjear haveres e experimentar até a fome faziam parte dos processos da evolução tecnológica e, sobretudo, da evolução psicológica. Para desenvolver a sua mente especial, ele necessitava de passar pela dor, de experimentar o aguilhão do sofrimento, para, ao invés de sair, adentrar-se e encontrar, como a tradição socrática diz, dentro dele, aquilo que a educação pede para pôr para fora. Então a realidade é algo diferente da nossa ilusão. Mas nós podemos agasalhar algumas ilusões, é claro, porque estamos na matéria densa, que é uma ilusão dos nossos sentidos. Nessas experiências notáveis da busca da imortalidade, das chamadas experiências de quase morte, quando o paciente volta e diz: meu Deus, eu estava numa região feliz, e agora eu estou preso nesse artefato pesado e sombrio que é a matéria. Mas como a matéria nos agasalha e nos proporciona os meios para podermos voltar, nós ficamos presos à ilusão de preservar o corpo, de mantê-lo. E Allan Kardec, com a sua sabedoria, estabelece que é necessário cuidar do corpo como cuidar do espírito. O que vem exatamente dentro do princípio do Evangelho de Jesus e da informação de Buda. Não é através do ódio a isto e do amor àquilo, mas é do equilíbrio, o caminho do meio, estabelecendo a melhor diretriz de como comportar-se alguém para poder encontrar a sua verdadeira realidade. Recordo-me da primeira experiência que me aconteceu quando eu era jovem. Aliás, não faz muito tempo, há 60 anos apenas. Eu tinha muita vontade de saber como era uma viagem astral. O desdobramento eu lia, conhecia teoricamente, ouvia falar. As grandes viagens astrais, a ubiquidade, em que o espírito aparece em outro lugar, estando o seu corpo numa outra região, qual cedeu a Antônio de Pádua e outros. Mas nesse ínterim, a mentora espiritual Joana de Ângeles disse-me um dia: mantém-te desperto. Se algum dia tu te sentires fora do corpo e vires o teu corpo e falares com alguém que não te responda, desencarnaste. Então fica tranquilo, não saias daí até eu chegar, porque como tu não sabes para onde ir, espera por mim. E eu fiquei com isso no meu inconsciente. Certo dia,
De repente, eu vi-me no meu quarto, o corpo na cama, eu de pé. O que mais me fascinou foi a claridade. Era uma claridade sem foco de luz, uma claridade diáfana e transparente. E na cama ao lado, o companheiro dos longos anos de vida que dormia. Eu olhei-me, não percebi que ressonava. Aproximei o ouvido, disse, meu Deus, é o cadáver. Toquei-me, havia sensibilidade, me toquei. Aproximei-me de Nilson, toquei-o, chamei-o, e ele ressonava. Então eu digo, meu Deus, eu acho que eu já morri. Não vou sair daqui, mas eu vou falar antes com minha mãe. Atravessei a porta, saí, fui ao quarto contíguo. Minha mãe estava deitada, dormindo, e eu lhe gritei várias vezes, mãe. Não houve resposta. Eu fiquei com tanto medo que voltei correndo ao quarto. E logo eu pensei, como é que eu saí? Havia atravessado a matéria sem dar-me conta. Então eu fiz uma experiência de sair de novo. Mas agora o sentido físico impedia-me. Eu tinha medo de atravessar, porque eu estava com o corpo perispiritual. Era denso dentro da minha concepção. Eu disse, meu Deus, eu morri. Tão jovem. Então deitei-me na cama, com seu corpo for uma luva, e fui acomodando-me. E contei 1, 2, 3, levantei-me. E o corpo nada. Eu disse, estou morto mesmo. Veio-me um pavor muito grande, tão grande, que eu acordei do susto. Quando eu acordei, que senti o corpo por meio da cama, olhei a cama vazia, no quarto escuro, acendi logo uma lâmpada de cabeceira. Ai, que alegria estar da ilusão. Disse, a realidade é uma maravilha, mas este corpinho ainda é melhor. Na sucessão dos anos, fui aprendendo a deslocar-me conscientemente, a realizar as chamadas viagens astrais, fazer visitas sob o amparo dos espíritos bons naturalmente. Não me atreveria a fazê-lo a sós. Até que hoje, na idade provecta, a ilusão do corpo ainda é uma benção. Como na minha idade nunca se recebe aviso de desencarnação, porque a desencarnação vem primeiro e a gente se dá conta depois. Todo dia, quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que faço é abrir a janela, porque se eu conseguir abrir é porque eu estou no corpo físico. Abro a natureza e digo, muito obrigado, meu Deus. Que maravilha é estar na carne. Muito obrigado por mais um dia no calendário da existência física. Mas a ilusão da matéria também é uma benção. Não é detestar a matéria, é preteri-la diante da preferência da vida espiritual. Por isso que a ilusão tem um papel fundamental na nossa vida. Porque a realidade muitas vezes é tão forte que se nós fôssemos buscá-la exclusivamente, sem as resistências morais para os enfrentamentos, faríamos depressão. Perderíamos o encantamento para a luta. Não teríamos a garra de continuar a jornada. E por fim disse àquela senhora, cuide primeiro da sua autoiluminação. É muito bom ajudar o próximo, mas quando nós o fazemos sem esperar coisa nenhuma, quando fazemos pela imensa satisfação de esparzir luz, é claro que a ingratidão fere. Nós ainda somos palpáveis, ou estamos, e esperamos sempre não uma recompensa, mas um sorriso. Mas o sol que beija a corola de uma flor é o mesmo que beija as águas pútridas de um pântano. E não se contamina nem dos odores nefastos, nem do suave perfume em forma de brisa do amanhecer. Daí, para que você encontre realmente o espírito do espiritismo, é necessário que primeiro trabalhe as anfractuosidades da alma, que trabalhe as dificuldades do seu mundo íntimo, que se livre dos conflitos, para ter uma imensa alegria de viver. E quando eu disse, mas por que você está sempre sorrindo?
Por que você tem tanta paz? E nós possamos responder como Buda: porque estou desperto, porque conheço a realidade, porque a realidade nos faz bem. Esta é a grande proposta que os espíritos nobres oferecem-nos nestes dias tumultuosos em que a dor é a chancela de cada momento da nossa vida. Vivemos então um momento de amarguras, de dificuldade, de desafios. Porém, os piores desafios estão dentro de nós. Eu nunca me esquecerei que, estando uma vez em Los Angeles, da Califórnia, a minha anfitriã, que é massoterapeuta, me disse: Divaldo, hoje na nossa palestra, um dos astros mais caros de Hollywood. Ele é um homem extraordinário, mas ele estará de peruca e de óculos, para que ninguém o reconheça. E então, no momento em que eu me levantei no imenso auditório, todo mundo tinha óculos, eu olhava para ele, para ver o que era. Mas devia ser alguém de óculos escuros. Por fim, lá no fim do salão, eu percebi uma pessoa com um semblante estranho, um cabelo longo, esquisito. Eu digo: deve ser ele. Terminei a palestra cujo tema era a felicidade. A verdadeira felicidade consiste em dar e não em reter. Quando nós retemos, nós não temos. Quando nós damos, nós possuímos. Aliás, é a antiga contabilidade do deve e haver. Tudo que eu dou, eu tenho. Tudo que eu recebo, eu devo. Notem que coisa maravilhosa. A matemática transformando-se numa cena de luz. Quando eu terminei, que as pessoas saíram, a minha amiga trouxe o cavalheiro. E então, como eu não falo inglês, tudo que eu sei de inglês é good morning. Então ela me foi traduzindo, e ele me disse: eu sou a pessoa mais infeliz que o senhor já conheceu na sua vida. Eu digo: então não deve ser o artista que eu estou pensando. Eu imaginei e perguntei: mas por quê? Ele disse: porque eu ganho por cada filme 20 milhões de dólares por cada filme. Moro numa mansão que me custou 8 milhões de dólares, fora o que tem dentro. Mas eu não sou feliz, porque eu sei que ninguém me ama. E eu disse: mas são milhões de pessoas que o amam. Jovens, moças, rapazes, não me amam. Eles queriam estar no meu lugar. E não sabem que é um lugar solitário. É o acume da montanha. E a maioria está dizendo que me ama para brilhar na minha luz. São os bajuladores que me cercam. Eu realmente não tinha encontrado ainda uma pessoa tão amarga. Para dizer ao Senhor, as pessoas que me amam não completam os 5 dedos da minha mão. A minha mulher, os meus 3 filhos e a minha massoterapeuta, ela mesma traduzindo. Mas a minha mulher, eu não sei até quando me amará. Pode ser que de repente ela queira pedir o divórcio. E me leva 1/3 da fortuna amealhada com tantos sacrifícios. Os filhos, quando chegarem à idade adulta, poderão requisitar uma parte dos bens que lhe pertencem quando eu venho a morrer. E as leis americanas impõem que eu lhes ofereça em vida um quantum daquilo que de alguma forma lhes pertence. E a minha massagista, ela é muito boa, até a hora que eu acho alguém que lhe pague mais do que eu, e ela se transfere. Eu então lhe parou e disse: não é exatamente assim. O senhor é um homem amargo porque não se ama. Quando nós nos amamos, não é importante que os outros nos amem. Se os outros nos amam, muito bem. Mas o amor deles não nos enche o vazio existencial. Quando nós nos amamos, nós nos respeitamos. Nós temos a alegria de viver, temos um sol interior. Entusiasmei-me, fui falando e falando. Até que ele disse: o senhor é um homem feliz? Eu disse: felicíssimo. Está na minha cara, redonda e gorda. Naquele tempo era gorda e redonda. Não sei por que a gente vai ficando cada vez menos gordo, menos redondo. É a velhice, diria Buda, não sei. O que sei é que ele disse: o senhor se ama? Eu disse: muito. O que é esse auto-amor? Não é egoísmo? Eu digo: aí é que está.
O alto amor é o empenho que nós aplicamos para sermos hoje melhores do que ontem. Vigiar as más inclinações, as tendências negativas, não fazer as ocultas o que não temos coragem de fazer as claras. Porque se eu me respeito, por que eu tenho atos ignóbeis só porque os outros não estão olhando? Eu dou respeito aos outros. Mas se eu me respeito, eu não faço diante de mim. Eu me sinto bem na solidão, eu preencho a minha solidão. Também eu sou uma pessoa que tem muitas oportunidades de conviver nas multidões, mas sou uma pessoa muito solitária. Todo mundo que vive nas multidões, quando chega o momento do autoencontro, ou vai para o álcool, para a droga, ou para o desespero. E eu aprendi a gostar de estar comigo, de preencher esse vazio existencial. E fui falando com o homem, um dos 10 maiores astros do cinema mundial, naquela época, uns 5 anos. Então ele me disse: Mr. Franco, se eu convidar o senhor para ir à minha casa, o senhor irá? Então a minha amiga me olhou quase em súplica. Eu disse: eu irei, sim, senhor, com uma condição, de não ter ninguém da imprensa. Porque tudo que os astros fazem, a imprensa sabe, os furos jornalísticos. E eu não quero passar como guru de uma personalidade como o senhor. Eu entrarei pela porta do fundo, por onde entra a massoterapeuta, que me levará, e para uma recepção muito modesta. Falar com o senhor, falar com a sua mulher, falar com seus filhos, se for o caso. Eu disse: eu lhe agradeço muito. Então, quando eu estarei aqui, em Los Angeles, 3 dias apenas, numa dessas manhãs, o senhor acerta, e nós iremos. E fomos 2 dias após. Meu Deus, quando eu cheguei a Bel Air, o nome já é fantástico, de Bel Air, que eu vi as mansões, coisa curiosa, achei bonitas. E achei algumas tão frias, tão grandiosas e tão sem alma. Quando entrei na sua imensa mansão tão arrumada, eu tive mais a ideia que era um museu do que uma casa. Porque tudo estava no lugar, tudo estava muito bem, as flores eram novas, tudo estava desamassado, tudo estava organizado. Então eu vi que ali as pessoas não residiam, as pessoas passeavam de vez em quando, sentavam e iam embora. Porque o bom do nosso lar é exatamente o detalhe de ter uma coisa quebrada, da goteira pingar, aí puxar a porta e ranger. São esses detalhes lindos que fazem o lar da gente. E aí, quando chega a visita, o móvel está com a mancha, a gente coloca uma manta bem discreta, diz que é a última moda para ninguém ver. Isso aqui é o lar. Mas aqui tudo estava tão arrumado que eu disse: meu Deus, eu vou sentar bem elegante para poder não quebrar a cadeira, uma cadeirinha a luz 15 e tal. Eu disse: será que me aguenta? Sentei-me. E até eu disse: Mr. Franco. Aí eu ouvi o homem sem a cabeleireira postiça, sem o óculos, disse: meu Deus. Era Narciso. Narciso em pessoa. Era de uma beleza, mas uma beleza física. Como costumamos dizer, uma beleza enjoadinha. A pessoa é bonita e enjoada, né? Tem aqueles que são feinhos e simpáticos. E tem aqueles bonitinhos enjoadinhos, que descem depois e não aguentam mais com a cara do indivíduo. Mas eu ia ficar mais tempo, eu tive que aguentar. Então lemos o Evangelho. A minha amiga levou o Evangelho em inglês, eu levei em português para acompanhar. E notem o tema que saiu: o meu reino não é deste mundo. Lemos, comentamos, falamos por 2 horas. E quando eu terminei, aquele grande astro chorava. E disse para a mulher: hoje, eles eram fundamentalistas, Jesus Cristo entrou em nossa casa. Porque nós vimos Jesus sob outro aspecto. Não aquele Jesus castrador, punitivo, aquele que manda para o inferno, aquele que privilegia uns e abandona outros. Era um Jesus libertário, que amava. Bom, tornamos-nos conhecidos. No ano seguinte eu voltei. No 3º ano estávamos em São Francisco, neste mês de outubro. E é quando eu menos olho assim no auditório, olho o homem, sem peruca e sem óculos, eu digo: Ave Maria. Se o povo souber
Isso aqui vai ser uma maravilha, tomara que o povo saiba. Porque todo mundo vem atrás dele e vai ouvir o elixir do Espiritismo. Terminamos a reunião, conversamos. E ele me disse, realmente, eu tenho agora certeza de que é uma luz no fim do túnel. E ando nessa direção. É claro que eu não sou tão jovem, tenho mais de 40 anos. E na arte do cinema, na comunicação, a idade pesa muito por causa da competição juvenil. Eu disse, mas agora é que você está bem. Maduro como os bons vinhos do Douro. Admirável. Esse homem que tinha tudo, não tinha nada. Porque tinha um vazio existencial. E agora que ele preencheu o vazio existencial, disse-me naquele mês de outubro, há 2 anos, eu agora me amo. É claro que eu zelo pela minha carreira, mas zelo muito mais pela minha paz interior e já não me preocupo tanto. Essa é a proposta do Espiritismo. Tornar-nos felizes. Fazer que em qualquer situação nós estejamos felizes. Porque a vida física passa com uma celeridade imensa. Eu que eu diga. Ontem no aeroporto em São Paulo, o senhor me deu um abraço e disse, Divaldo, nós somos amigos há 60 anos. Eu fiquei parado de vergonha, meu Deus, 60 anos. Muita gente não chega a viver 60 anos. Quando eu entro no avião, uma senhora, uma velhota, eu acho linda essa palavra portuguesa, velhota. Quer dizer, é uma idade misteriosa, tanto pode ter 40 como 440. Ela pintada, tinha mais ruga do que um pé de galinha. Eu estou dizendo assim, ai, irmão Divaldo, lembra de mim? E eu reconheci pela voz, pelo aquele rosto, não podia reconhecer. Faz 40 anos que você se hospedou na minha casa. Eu disse, meu Deus, como a criatura mudou. Eu também devo ter mudado, mas eu não notei. Notei ela que mudou. Então ele disse assim, o voo está garantido, vou dormir a noite inteira. O irmão está aqui, o voo está garantido. Eu digo, então eu vou ficar a noite inteira segurando o voo para ela poder dormir. São as nossas ilusões, fazem parte da vida. Então Narciso está em nós, mas deixemos que a claridade luminífera do Buda, através da fé cristã, espírita, brilhe nos nossos corações e nos inunde de plena felicidade. São dias muito difíceis, os dias que nós vivemos. Mas nós podemos mudar tudo isso, se cada um de nós contribuir com o mínimo que seja em favor de uma era melhor. Então, ao invés de nos entregarmos à queixa e à reclamação, digamos em outras palavras, meu Deus, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez eu te digo desta vez, já que eu não sou uma via láctea de estrelas, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, deixa-me ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu desejava ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha pobreza, como não vou conseguir, deixa-me ser um grão, que caindo do chão, multiplique-me no 1.000.000 e possa atender o mundo com a dádiva do pão. Eu desejaria ser a montanha altaneira de onde se tivesse, a visão da terra inteira, mas se eu não lograr, eu te quero rogar, para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde andam os heróis no meio da multidão. Eu desejaria ser um pomar de frutos maduros, um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas a pequenez que minha alma encerra, se eu não puder ser um trigal, nem um jardim, nem um pomar, deixa-me ser uma flor solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria, Senhor, de ser esteta, poeta, artista, cantor, trovador, para exaltar a tua grandeza,
mas como nada sou, deixa-me ficar no caminho, para que alguém, quando passe perto de mim, eu lhe pergunte: olá, amigo, para onde vais? E ele me interrogue: quem és tu? E eu lhe diga: sou teu irmão, dá-me tua mão, e lado a lado irei cantando: Senhor, porque me falta o estro, a magia, a arte, a poesia para exaltar-te. Deixa-me pelo menos dizer-te obrigado porque nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.